São Paulo e Brasil. Todos os garçons evitavam o milionário grosseiro, até que uma novata o confrontou de frente. Todos os garçons evitavam o milionário grosseiro, até que uma novata o confrontou de frente. Português, BR. A chuva fina de junho deixava a Avenida Paulista com um brilho prateado sob as luzes dos prédios. Yasmin Teixeira ajustou o avental preto pela terceira vez, enquanto observava o movimento do restaurante Terraço Douro através da porta de vidro. Seus 23 anos pareciam pesar menos quando ela sorria. E naquele momento, mesmo com o frio cortante da noite paulistana infiltrando-se por baixo do uniforme, ela sorria. Era seu primeiro dia. Você é a novata? A voz veio de trás, carregada de cansaço. Yasmin se virou e encontrou uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos num coque apertado, olheiras profundas marcando um rosto que já fora bonito. A plaquinha no uniforme dizia: Sandra, supervisora. Sim, senhora. Yasmin Teixeira. Prazer. Ela estendeu a mão com entusiasmo genuíno. Sandra apertou a mão dela com força surpreendente, os olhos escuros examinando cada detalhe. Bonita, educada, sorriso fácil. Ela soltou um suspiro longo. Espero que você seja forte também, porque aqui não é lugar para quem se abala fácil. Yasmin piscou tentando entender. O restaurante era elegante, isso era verdade. Piso de mármore italiano, lustres de cristal tcheco, vista panorâmica para a avenida mais famosa da cidade. As mesas com toalhas brancas impecáveis recebiam empresários, artistas, políticos. Mas ela já tinha trabalhado em lugares movimentados antes. Já tinha lidado com clientes exigentes no café, onde ficou por 2 anos em Pinheiros. Eu sou resiliente, respondeu com convicção. Preciso muito deste emprego. Todas precisam, querida. Sandra deu um meio sorriso triste. Vem, vou te mostrar as mesas. E tem uma coisa que você precisa saber logo de cara. Elas atravessaram o salão principal. O carpete vermelho escuro abafava os passos. Yasmin observou os outros garçons se movimentando com precisão coreografada. Bandejas equilibradas com perfeição, sorrisos profissionais colados nos rostos. Havia 6 no turno da noite, todos com expressões que variavam entre concentração intensa e exaustão contida. Sandra parou próxima à entrada da cozinha, onde a luz era menos romântica e mais funcional. Você vai atender as mesas de 1 a 12. São as mais tranquilas, longe das janelas. Clientes regulares, educados na maioria. E as outras? Yasmin perguntou, notando que havia pelo menos 20 mesas no salão. As mesas 13 a 18 são do Carlos e da Júlia. As 19 a 24 são do Felipe e da Mariana. Sandra fez uma pausa. E Yasmin percebeu algo mudando na expressão dela. E a mesa 25? A mesa 25 o quê? Sandra apontou para o canto mais privilegiado do restaurante, junto à janela de vidro que oferecia a melhor vista da Paulista. Uma mesa redonda, maior que as outras, com 4 cadeiras estofadas em couro legítimo. Estava vazia naquele momento, mas havia uma plaquinha discreta de reservado. A mesa 25 é do Sr. Pietro Duarte, disse Sandra, e sua voz baixou como se estivesse compartilhando um segredo perigoso. Empresário, dono de construtoras, shopping centers, metade dos edifícios comerciais desta avenida. Riquíssimo. E o cliente mais difícil que você vai encontrar na vida. Yasmin franziu as sobrancelhas. Difícil como? Difícil como impossível de satisfazer. Rude, arrogante. Trata garçom como se fosse mobília com defeito. Sandra cruzou os braços. Ele vem aqui 3 vezes por semana. Sempre sozinho. Sempre na mesa 25. E sempre consegue fazer alguém chorar ou perder a paciência. Um arrepio percorreu a espinha de Yasmin. Mas não era de medo. Era algo diferente. Indignação, talvez. E vocês permitem? Sandra riu sem humor. Permite. Querida, ele é praticamente dono deste lugar também. O chefe é amigo pessoal dele. A gerência nunca vai confrontá-lo. E nós, simples garçons, aprendemos a sobreviver. A Cláudia saiu mês passado porque não aguentou. O Rodrigo pediu demissão semana passada depois que ele jogou vinho na camisa dele, porque estava 2 graus acima da temperatura ideal. Yasmin sentiu a boca secar. Ele jogou vinho em alguém e nem pediu desculpas. Só reclamou que tinham arruinado a bebida dele. Sandra colocou a mão no ombro de Yasmin. Por isso você vai ficar longe da mesa 25. Eu mesma cubro ela quando ele aparece. Já estou calejada. Você é novata, bonitinha.
Ainda tem aquele brilho no olho. Não quero que ele destrua isso logo no primeiro dia. Yasmin ia responder quando a porta principal se abriu. Uma lufada de ar frio e úmido entrou junto com 3 homens de terno. Sandra imediatamente endireitou a postura. Bem-vindos ao Terraço Douro. Por favor, me acompanhem. As horas seguintes passaram num ritmo frenético. Yasmin atendia suas mesas com atenção meticulosa, anotando pedidos, memorizando preferências, sorrindo mesmo quando os pés começaram a doer dentro dos sapatos novos. Ela era boa nisso. Sempre fora. Tinha facilidade para conversar, para fazer as pessoas se sentirem especiais. Uma senhora idosa na mesa 6 elogiou seus brincos. Um casal jovem na mesa 10 deu gorjeta generosa depois que ela recomendou o risoto de fungo. Eram quase 21 horas quando aconteceu. Yasmin estava voltando da cozinha com uma bandeja de sobremesas quando sentiu a mudança no ambiente. Era como se a temperatura tivesse caído mais 5 graus. Os outros garçons subitamente pareciam ainda mais atentos, mais tensos. Sandra surgiu ao lado dela, vinda do nada. Ele chegou, murmurou. Fica nas suas mesas. Não olha. Não interage. Mas Yasmin não conseguiu evitar. Seus olhos se voltaram automaticamente para a entrada. Pietro Duarte era alto. Muito alto. Devia ter por volta de 35 anos, talvez um pouco menos. Cabelos negros ligeiramente desalinhados pelo vento, apesar do gel que tentava domá-los. Maxilar quadrado, olhos escuros e penetrantes que varreram o salão com a propriedade de quem estava avaliando seu território. O terno era claramente sob medida, cinza carvão com lapelas perfeitas. Nenhuma gravata. Os 2 primeiros botões da camisa branca abertos, revelando a base do pescoço. Ele era objetivamente um homem bonito, o tipo de beleza masculina que aparecia em capas de revistas de negócios. Mas havia algo na forma como ele se movia, na rigidez dos ombros, na linha dura da boca, que transformava aquela beleza em algo quase intimidador. Boa noite, Sr. Duarte. O maitre praticamente correu até ele, as mãos entrelaçadas em gesto servil. Sua mesa está pronta. Posso trazer o de sempre? Pietro nem olhou para o homem. Seus olhos continuaram percorrendo o restaurante. E por uma fração de segundo, encontraram os de Yasmin. Ela sentiu o impacto daquele olhar como um choque físico. Frio. Avaliativo. Vazio de qualquer cordialidade. Então, ele desviou e caminhou até a mesa 25 sem dizer uma palavra. Viu? Sandra sussurrou. Nem respondeu ao Paulo, e o Paulo trabalha aqui há 15 anos. Yasmin observou, enquanto Sandra se aproximava da mesa com um bloco de anotações. Viu Pietro pegar o cardápio, folheá-lo por exatos 5 segundos e jogá-lo de volta na mesa com descaso. Sandra anotava algo, acenava, voltava apressadamente para a cozinha. O que ele pediu? Yasmin perguntou quando Sandra passou por ela. Filé ao molho madeira mal passado, batatas ao murro, salada verde sem tomate, vinho tinto, Chateau Margaux, safra de 2015, temperatura de 18 graus. Sandra enxugou a testa. E já reclamou que a mesa está pegajosa, que o ar-condicionado está forte demais e que a música ambiente está insuportável. Yasmin olhou para a mesa. De onde estava parecia impecável. Está pegajosa mesmo? Não, mas ele sempre encontra algo. A noite continuou. Yasmin tentava se concentrar em seus próprios clientes, mas era impossível não notar a tensão que emanava da mesa 25. A cada 15 minutos, aproximadamente, Pietro chamava Sandra. Às vezes com um gesto seco de mão, às vezes com um estalar de dedos que fazia Yasmin cerrar os dentes. O vinho estava quente demais, depois estava frio demais. O filé estava mal passado demais, mesmo ele tendo pedido mal passado. As batatas estavam sem sal. A salada tinha um fio de tomate, e isso era inaceitável. Yasmin viu Sandra voltar à cozinha 4 vezes. Na quinta, quando passou por ela, havia lágrimas contidas nos olhos da supervisora. Ele mandou refazer o prato inteiro porque tinha uma folha de rúcula murcha. Sandra sussurrou a voz trêmula. Gritou comigo na frente de 2 mesas. Disse que eu era incompetente e que não servia nem para trabalhar numa lanchonete de rodoviária. A indignação que Yasmin sentira antes voltou, agora em chamas. Sandra, isso é abuso. Você não tem que aceitar. Eu tenho 2 filhas, Yasmin. Preciso deste emprego. Sandra enxugou os olhos rapidamente. Só mais 1 hora. Ele come rápido e vai embora. Sempre faz isso.
Vem, come, humilha alguém e vai embora para o mundo perfeito dele. Mas naquela noite, o destino tinha outros planos. Yasmin estava servindo um vinho na mesa 8 quando ouviu o barulho. Um estalo alto, seguido de um grito abafado. Ela se virou a tempo de ver Sandra no chão, a bandeja espalhada ao redor dela, cacos de louça por todo lado, o molho madeira formando uma poça marrom no carpete vermelho. Sandra tentava se levantar, mas sua perna direita estava dobrada num ângulo estranho. Seu rosto estava pálido de dor. Meu tornozelo, ela gemeu. Eu tropecei. Pietro Duarte estava de pé ao lado da mesa 25, olhando para a cena com uma expressão de profundo desgosto. Não havia preocupação. Não havia empatia. Apenas irritação. Isso é lamentável, ele disse. E sua voz era grave, controlada, gelada, extremamente lamentável. Eu estava esperando minha refeição há 20 minutos e agora está no chão. Yasmin sentiu algo se romper dentro dela. Não foi uma decisão consciente. Foi instinto puro. Ela deixou a garrafa de vinho na mesa 8, murmurou um com licença para os clientes e caminhou diretamente até Pietro Duarte. Seus passos eram firmes, apesar do coração disparado. Os outros garçons já estavam ajudando Sandra a se levantar. Alguém já tinha chamado o maitre, mas Yasmin só tinha olhos para aquele homem alto, de terno impecável, que olhava para o desastre como se fosse apenas um incômodo em sua agenda. Senhor, ela disse, e sua voz saiu mais alta que pretendia. Várias cabeças se viraram. Senhor, a moça que te atendia acaba de se machucar. Ela pode ter quebrado o tornozelo. Pietro finalmente olhou para ela. De perto, ele era ainda mais imponente. Os olhos eram de um castanho tão escuro que pareciam pretos sob a luz dos lustres, e estavam fixos nela, com uma intensidade que faria qualquer pessoa recuar. Ele disse simplesmente, e você poderia demonstrar um mínimo de preocupação ou empatia, Yasmin respondeu, sentindo o sangue ferver nas veias. Ela caiu tentando trazer sua comida. Está com dor. E você só está preocupado com um prato? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a música ambiente parecia ter parado. Todos no restaurante estavam olhando agora. Sandra, apoiada em 2 garçons, tinha os olhos arregalados. O maitre estava pálido. E Pietro Duarte. Pietro Duarte sorriu, mas não foi um sorriso agradável. Foi o tipo de sorriso que um predador dá antes do bote. Você é nova, ele disse devagar, cada palavra articulada com precisão cirúrgica. Então vou te explicar como funciona. Eu pago por um serviço de excelência. Se a funcionária não consegue realizar esse serviço sem se jogar no chão dramaticamente, talvez ela deva procurar outra profissão. Yasmin sentiu as bochechas queimarem. Não de vergonha, de raiva. Ela não se jogou no chão dramaticamente. Ela se machucou. E se você tivesse um pingo de decência, estaria perguntando se ela está bem ao invés de reclamar da sua comida. Os olhos dele estreitaram. Por um momento, Yasmin viu algo passar por aquele rosto bonito e frio. Surpresa, talvez. Ninguém devia falar assim com ele. Provavelmente ninguém tinha ousado em anos. Qual seu nome? Ele perguntou, e sua voz era perigosamente baixa. Yasmin Teixeira. Yasmin Teixeira. Ele repetiu, como se estivesse memorizando para usar depois. Você está despedida. O mundo pareceu parar. Yasmin ouviu Sandra ofegar atrás dela. Ouviu alguém sussurrar, eu avisei, mas ela não desviou o olhar. Você não pode me despedir, ela disse, forçando firmeza na voz. Você não é meu chefe. Não. Pietro pegou o celular do bolso, discou um número, manteve os olhos cravados nela. Marcelo, Pietro. Aquela garçonete nova, cabelo cacheado, olhos claros, muito insolente. Quero ela fora. Agora. Ele desligou sem esperar resposta. Yasmin sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela tinha acabado de perder o emprego. No primeiro dia. E para quê? Para defender uma supervisora que tinha avisado para ela ficar longe. Para enfrentar um homem que claramente tinha poder demais e coração de menos. Mas quando ela olhou para Sandra, viu algo que fez tudo valer a pena. Nos olhos da mulher mais velha, através da dor física, havia gratidão e respeito. Vou buscar minhas coisas, Yasmin disse calmamente, mantendo a cabeça erguida. Ela se virou para Pietro uma última vez. E para seu conhecimento, Sr. Duarte, dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não compra educação.
e claramente não compra caráter. Ela começou a se afastar, mas a voz dele a parou. Espere. Yasmin se virou devagar. Pietro estava de pé, a expressão ilegível. Por um longo momento, ele apenas a olhou, como se estivesse resolvendo um problema complexo na cabeça. Então, para surpresa de todos, ele se sentou. Traga minha comida, ele disse, mas estava olhando para Yasmin. Você. Não quero mais aquela supervisora incompetente. Você vai me atender pelo resto da noite. O Maitre apareceu ao lado deles, suando. Senhor Duarte, A senhorita Yasmin é nova, talvez. Eu falei com ela. Pietro não tirou os olhos de Yasmin. Ela quer manter o emprego? Então me atende. Perfeitamente. Sem mais discursinhos sobre empatia e caráter. Você consegue fazer isso, senhorita Teixeira? Era uma armadilha. Yasmin sabia disso. Ele ia tornar o resto da noite um inferno. Ia encontrar defeito em tudo. Ia usar cada segundo para provar que ela era incompetente, para justificar seu comportamento horrível. Mas ela também via outra coisa. Uma chance minúscula de provar que ele estava errado, que ela não era só uma garçonete bonita e insolente, que ela era profissional, competente, forte. Consigo, ela disse erguendo o queixo. Então vá buscar minha comida, e desta vez garanta que venha perfeita. Yasmin acenou com a cabeça, virou-se e caminhou para a cozinha. Suas pernas tremiam, seu coração batia descompassado, mas ela não deixou nada disso transparecer. Sandra a alcançou no corredor, apoiada numa bengala improvisada. Yasmin, você não precisa fazer isso. Eu posso... Você precisa ir ao hospital. Yasmin disse gentilmente. E eu preciso fazer isso. Por mim. Enquanto esperava o novo prato ficar pronto na cozinha, Yasmin respirou fundo. Lá fora, sentado na mesa 25, com sua visão privilegiada da Paulista, estava o homem mais arrogante, rude e difícil que ela já tinha encontrado. E ela acabara de aceitar o desafio de atendê-lo. O que ela não sabia era que aquela noite era apenas o começo. O começo de uma história que mudaria completamente ambas as vidas. Mas, por enquanto, ela só pegou a bandeja, verificou a temperatura do prato, ajeitou os cabelos e voltou para o salão. A guerra tinha começado. A cozinha do Terraço Douro era um inferno controlado. Panelas borbulhavam, facas cortavam em ritmo frenético, ordens eram gritadas em português e italiano. Yasmin esperava ao lado do passe, observando o chefe Vitório preparar pessoalmente o prato de Pietro Duarte. Filé mal passado, exatamente 3 minutos de cada lado. Vitório murmurava para si mesmo, seus dedos trabalhando com precisão cirúrgica. Batatas ao murro com alecrim fresco, não aquele seco de pacote. Salada sem tomate, sem cebola, só rúcula jovem e azeite extra virgem. Yasmin notou o nervosismo até no chefe experiente. Todos temiam Pietro Duarte. Senhorina! Vitório se virou para ela segurando a bandeja como se fosse cristal. Este homem, ele é impossível. Mas você foi corajosa lá fora. Estúpida, mas corajosa. Ele deu um meio sorriso. Vá, e que Deus te proteja. Yasmin pegou a bandeja. Estava pesada, não pela comida, mas pelo peso da expectativa. Cada garçom na cozinha olhava para ela com uma mistura de pena e admiração. Ela era a novata que tinha ousado enfrentar o tirano. Agora teria que provar que podia sobreviver às consequências. Quando entrou no salão, a atmosfera ainda estava carregada. Alguns clientes continuavam olhando discretamente para a mesa 25. Pietro estava exatamente como ela o deixara, sentado com postura ereta, mexendo no celular com expressão entediada. Mas quando ela se aproximou, ele guardou o aparelho e fixou aqueles olhos escuros nela. Demorou. Foi a primeira coisa que ele disse. Yasmin colocou a bandeja na mesa auxiliar e começou a servir o prato com cuidado. O chefe preparou pessoalmente, senhor. Quis garantir que ficasse exatamente como o senhor prefere. Deveria ser assim sempre, não apenas quando alguém resolve fazer um show. Ela ignorou a provocação e terminou de arrumar o prato à frente dele. Filé perfeitamente mal passado, o centro vermelho e suculento. Batatas douradas com ramos de alecrim fresco. Salada verde brilhando com azeite de primeira qualidade. Posso trazer mais alguma coisa, senhor? Pietro pegou os talheres de prata, cortou um pedaço do filé e o examinou como um cientista analisando uma amostra. Levou à boca, mastigou devagar, engoliu.
Seu rosto permaneceu completamente inexpressivo. O molho está aguado, ele disse finalmente. Yasmin piscou. Senhor, o molho madeira está aguado. Parece que colocaram água demais na redução. Ele empurrou o prato para longe. Inaceitável. Ela olhou para o molho. Tinha a consistência perfeita, espesso e brilhante. Vitório era um chefe premiado. Trabalhava ali há 20 anos. Ele não erraria algo tão básico. Senhor Duarte, ela disse calmamente. O chefe Vitório preparou esse molho pessoalmente. Ele usou a receita tradicional com vinho do Porto e fundo de carne reduzido por horas. A consistência está dentro do padrão. Os olhos dele brilharam perigosamente. Você está me contradizendo? Estou informando os fatos sobre o preparo do prato. Eu não paguei para ouvir fatos. Eu disse que o molho está aguado. Você vai levar de volta e pedir que façam outro. Yasmin respirou fundo. Ela podia sentir os outros garçons observando, esperando para vê-la quebrar como todos os outros. Mas algo dentro dela se recusava a ceder. Posso trazer um novo prato, senhor? Mas antes, poderia me fazer um favor? Pietro arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso com o pedido. Um favor? Experimente mais uma vez, sem pensar em encontrar defeitos. Apenas prove a comida como ela é. O silêncio que se seguiu foi tenso. Por um momento, Yasmin teve certeza de que tinha ido longe demais, que ele ia se levantar, fazer uma cena, garantir que ela nunca mais trabalhasse em São Paulo. Mas então, surpreendentemente, ele pegou o garfo novamente. Cortou outro pedaço de carne, desta vez com mais batata e molho. Levou à boca. Mastigou. E algo quase imperceptível aconteceu no canto de sua boca. Não era um sorriso. Era mais como relaxamento. Como se, por uma fração de segundo, a armadura tivesse cedido. Está aceitável, ele disse, e voltou a comer. Yasmin teve que controlar o impulso de sorrir vitoriosamente. Ótimo. Vou buscar seu vinho. Espere. Ele a deteve com a palavra. Você é de São Paulo? A pergunta a pegou desprevenida. Sou, senhor. Nasci e cresci aqui. Zona Leste. Zona Leste. Ele repetiu, como se estivesse processando essa informação. E há quanto tempo trabalha em restaurantes? 5 anos. Comecei como auxiliar de cozinha aos 18. Depois passei para atendimento. 5 anos e ainda está servindo mesas. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação carregada de julgamento. Yasmin sentiu a mandíbula apertar. Trabalho honesto não é demérito, senhor Duarte. Não disse que era. Apenas observei um fato. Ele tomou um gole de água. Você estuda? Faço faculdade à noite. Administração. Administração. Ele fez um som que poderia ser interpretado como desprezo ou interesse. Era impossível dizer. Que semestre? 4º. E pretende fazer o que depois? Gerenciar restaurantes? Abrir seu próprio negócio? Yasmin hesitou. Era uma conversa estranha. Minutos atrás, ele estava tentando humilhá-la. Agora parecia genuinamente curioso sobre sua vida. Ou era outra tática para desestabilizá-la? Ainda não decidi, ela respondeu honestamente. Mas sei que quero construir algo significativo, algo que faça diferença. Fazer diferença, ele repetiu. E desta vez havia definitivamente desprezo na voz. Mais uma idealista que acha que o mundo funciona com boas intenções. E o senhor acha que funciona com quê? Arrogância e dinheiro? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Ela viu a expressão dele mudar, os músculos da mandíbula se apertarem. Tinha ido longe demais. Mas em vez de explodir, Pietro simplesmente colocou os talheres de lado e se inclinou para trás na cadeira, estudando-a com uma intensidade que fazia sua pele formigar. Você é interessante, Yasmin Teixeira, ele disse lentamente. Estúpida, mas interessante. Prefiro ser estúpida e ter princípios do que inteligente e cruel. Cruel, ele saboreou a palavra. É assim que me vê, como um homem cruel. Vejo o senhor como alguém que trata pessoas como objetos descartáveis. Alguém que usa seu poder para diminuir quem já está numa posição vulnerável. Então sim, acho isso cruel. Yasmin esperou a explosão. Esperou ele chamar o gerente, fazer uma cena, destruir o pouco que restava de sua carreira. Mas Pietro apenas a olhou por um longo momento. Aqueles olhos escuros impossíveis de decifrar. Traga meu vinho, ele disse finalmente. E depois volte aqui. Quero conversar mais. Ela hesitou. Senhor, eu tenho outras mesas para... Eu sei quantas mesas você tem. E sei que nenhuma delas me paga o que eu pago por esse lugar.
Ele fez um gesto displicente. Considere isso parte do seu trabalho. Fazer companhia ao cliente solitário e cruel. Havia algo na forma como ele disse, solitário, que fez Yasmin olhar para ele com mais atenção. A mesa era grande, preparada para 4 pessoas, mas ele sempre vinha sozinho. O terno era caro. O relógio provavelmente custava mais que o carro dela, mas ele comia rápido, como quem não estava saboreando a comida, apenas cumprindo uma obrigação. Vou buscar o vinho, ela disse suavemente. Na cozinha, encontrou Sandra sentada num banquinho, o tornozelo enfaixado, esperando a ambulância chegar. Como está? Yasmin perguntou, agachando-se ao lado dela. Doendo, mas vou sobreviver. Sandra segurou sua mão. Yasmin, o que você fez lá fora? Ninguém nunca. Foi impulso. Não pensei. Foi coragem. Sandra apertou seus dedos. Mas cuidado. Homens como Pietro Duarte, eles não esquecem. E quando te chamam de volta depois de serem desafiados, não é porque ficaram impressionados. É porque querem te quebrar de um jeito mais pessoal. Yasmin assentiu, mas algo dentro dela discordava. Havia algo no olhar de Pietro quando ele disse que ela era interessante. Não era malícia, era outra coisa. Curiosidade, talvez. Ou reconhecimento. Ela pegou a garrafa de Chateau Margaux que o sommelier tinha separado, verificou a temperatura com o termômetro digital, exatamente 18 graus, e voltou para o salão. Pietro tinha terminado metade do prato. Ele comia com movimentos precisos, cada garfada medida. Quando ela se aproximou, ele empurrou a cadeira ao lado com o pé. Sente-se. Senhor, eu não posso... Pode, por 2 minutos. Ele olhou para ela. Ou você prefere que eu faça questão de te demitir? Yasmin sentou-se, mantendo as costas retas, as mãos no colo. Abriu a garrafa de vinho com a eficiência de quem fez isso 1000 vezes. Serviu uma dose pequena na taça dele para a prova. Pietro nem olhou para o vinho. Continuou olhando para ela. Você me odeia, ele disse. Não foi uma pergunta. Não o conheço o suficiente para odiá-lo, senhor. Mas desaprova meu comportamento. Sim. Por quê? A pergunta era tão direta que Yasmin precisou de um momento para processar. Porque todo mundo merece ser tratado com dignidade básica. Não importa se você está pagando por um serviço. A Sandra tem 2 filhas, trabalha há 15 anos neste lugar. E você a tratou como lixo porque uma folha de rúcula estava murcha. A Sandra é paga para fazer um trabalho. Se não faz direito, merece críticas. Críticas, sim. Humilhação, não. Pietro tomou um gole do vinho, finalmente. Fez aquela cara de avaliação que as pessoas fazem quando provam vinho caro. 18 graus exatos. Você é boa no que faz. Obrigada. Por que agradece? Não foi um elogio. Foi uma observação. Então observe isto. Eu posso ser boa no que faço e ainda assim te achar um cliente horrível. Pela primeira vez desde que ela o vira, Pietro Duarte riu. Foi curto, mais uma exalação sarcástica do que uma risada real, mas foi algo. Você tem coragem, vou te dar isso. Ele se inclinou para a frente. Sabe quantas pessoas falam comigo assim? Imagino que nenhuma. Exatamente nenhuma. Sabe por quê? Porque tem medo de perder o emprego, ou de perder seus contratos, ou de te desagradar porque você tem poder. E você não tem medo? Yasmin pensou na pergunta. Ela tinha medo, sim. Tinha medo de perder o emprego, de não conseguir pagar a faculdade, de decepcionar sua mãe, que trabalhava como faxineira para ajudar nas contas. Mas havia algo mais forte que o medo. Tenho medo, ela admitiu. Mas tenho mais medo de me tornar alguém que aceita crueldade em silêncio só para manter um emprego. Minha mãe não me criou assim. Algo mudou no rosto dele. Foi sutil, uma pequena contração ao redor dos olhos, como se ela tivesse tocado em algo que ele não esperava. Sua mãe, ele disse lentamente. Onde ela trabalha? É faxineira, limpa escritórios comerciais. Alguns deles provavelmente são seus. Pietro ficou em silêncio por um momento. E seu pai? Morreu quando eu tinha 8 anos. Infarto. Então foi só você e sua mãe? Sim. Ele acenou com a cabeça como se isso explicasse algo. Por isso a indignação. Você vê sua mãe em cada funcionário que eu trato mal. Yasmin não tinha pensado nisso nesses termos, mas ele estava certo. Minha mãe trabalha 12 horas por dia. Chega em casa com as costas doendo, os joelhos inflamados, e eu sei que ela já foi tratada como invisível por homens de terno que nem olham para ela quando ela limpa suas salas. Ela olhou diretamente para Pietro. Então sim, quando vejo você tratando a Sandra,
ou qualquer outra pessoa assim, eu penso na minha mãe e fico furiosa. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era carregado de tensão ou desafio. Era mais reflexivo. Pietro voltou a comer, mas mais devagar agora, como se estivesse processando a conversa. Você está julgando errado, ele disse finalmente. Como assim? Está assumindo que eu trato as pessoas mal por prazer, por crueldade gratuita. Ele limpou a boca com o guardanapo. Não é pessoal, é padrão, eu exijo excelência em tudo. Se as pessoas não entregam, há consequências. Jogar vinho em alguém não é exigir padrão. É abuso. Ele derramou vinho em mim primeiro. Por acidente. Acidentes têm consequências. Yasmin sentiu a frustração crescer. Você realmente não vê problema no seu comportamento? Vejo problema na mediocridade. Vejo problema em pessoas que se contentam com menos do que podem entregar. Vejo problema num mundo que aceita bom o suficiente como padrão. Ele terminou o vinho. Você quer saber por que sou assim? Porque construí um império do zero. Comecei com nada e hoje tenho bilhões. E consegui isso porque nunca, nem por um segundo, aceitei mediocridade. Nem em mim, nem nos outros. Mas a que custo? Yasmin perguntou. Quantas pessoas você magoou? Quantas você destruiu? As fracas, as que não mereciam estar lá. Ele a olhou. No mundo real, Yasmin, não existem troféus de participação. Ou você é excelente ou é substituível. E a humanidade nisso tudo? A empatia, a compaixão, são luxos para quem pode se dar ao luxo de perdoar falhas. Ele se levantou, pegou a carteira. Eu não posso. Yasmin também se levantou, sentindo que a conversa tinha chegado num beco sem saída. Eles eram fundamentalmente diferentes. Ele via o mundo como uma competição brutal, onde apenas os fortes sobreviviam. Ela via como um lugar onde as pessoas precisavam umas das outras para prosperar. Pietro deixou várias notas de R$100 na mesa. Era gorjeta demais, provavelmente 3 vezes o valor da conta. Pela comida aceitável, ele disse, e pela conversa interessante. Ele começou a se afastar, mas Yasmin o chamou. Senhor Duarte? Ele parou, olhou por cima do ombro. Você disse que construiu um império do zero. Fez isso completamente sozinho? Ninguém te ajudou? Ninguém te deu uma chance quando você era jovem e inexperiente? A pergunta o pegou desprevenido. Ela viu isso na forma como os ombros dele ficaram rígidos, na pausa antes de responder. Isso não vem ao caso, ele disse finalmente. Vem sim, porque se alguém te ajudou, se alguém foi paciente com você quando você ainda estava aprendendo, então você sabe que excelência não surge do nada. Ela é construída, e construção leva tempo. E tempo requer paciência. Ela deu um passo em direção a ele. A Sandra não é medíocre, ela é humana, e humanos cometem erros. Isso não os torna substituíveis. Pietro a olhou por um longo momento. Havia algo acontecendo por trás daqueles olhos, algum tipo de debate interno. Quando ele falou, sua voz estava mais baixa, quase suave. Você é muito jovem para ser tão idealista. A vida vai te quebrar, ou vai provar que eu estava certa. Ele deu aquele meio sorriso novamente, o que não chegava aos olhos. Vamos ver. Ele caminhou alguns passos, parou novamente. Estarei aqui quinta-feira, mesma hora. Quero você me atendendo novamente. Yasmin piscou. Senhor, você me ouviu. Quinta-feira. Se você não aparecer, considerarei isso uma demissão voluntária. E com isso, Pietro Duarte saiu do Terraço Douro, deixando Yasmin no meio do salão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Os outros garçons se aproximaram imediatamente, todos falando ao mesmo tempo. Você sobreviveu. Ele te deu gorjeta? Ele quer que você atenda ele de novo? Isso é bom ou ruim? Yasmin não sabia. Ela pegou as notas que ele deixara e as levou para o caixa, ainda processando a conversa bizarra. Pietro Duarte era tudo que ela desprezava. Arrogante, cruel, obcecado por poder e controle. Mas por alguns momentos durante aquela conversa, ela tinha visto algo mais. Uma brecha na armadura. Uma humanidade escondida sob camadas de cinismo. Ou talvez estivesse vendo o que queria ver. Yasmin? Sandra tinha voltado, mancando com muletas. Você está bem? Não sei, ela respondeu honestamente. Ele quer que eu o atenda quinta-feira. Então ele gostou de você. Sandra sorriu tristemente. Isso pode ser a melhor ou a pior coisa que podia acontecer. Yasmin olhou pela janela de vidro. Lá embaixo, na Avenida Paulista, ainda movimentada apesar da hora, ela viu Pietro entrando numa limusine preta.
Mesmo de longe, mesmo através do vidro, ela podia sentir a solidão que emanava dele. Um homem poderoso, um homem temido, um homem completamente sozinho. E pela primeira vez Yasmin se perguntou: por quê? Do lado de fora, a chuva tinha voltado, fina e persistente, como as lágrimas que a cidade não chorava. Pietro olhou pela janela da limusine enquanto o motorista navegava pelo trânsito. Sua mente, normalmente focada em números e negócios, estava estranhamente ocupada com uma garçonete de olhos desafiadores e princípios inabaláveis. Estúpida, ele murmurou para si mesmo. Mas no fundo, uma parte dele que tinha sido silenciada há muito tempo sussurrava outra coisa. Corajosa. Yasmin acordou na quinta-feira com um nó no estômago. Já eram 7 da manhã e a luz fraca de junho entrava pela janela do pequeno apartamento em São Mateus. Ela podia ouvir sua mãe na cozinha, preparando café antes de sair para o trabalho. Bom dia, mãe, Yasmin disse entrando na cozinha minúscula. Lúcia Teixeira tinha 52 anos, mas parecia ter 60. As mãos eram calejadas, os ombros levemente curvados de tanto limpar chão. Mas quando sorria para a filha, seus olhos brilhavam com amor genuíno. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Mais ou menos. Yasmin pegou uma xícara de café. Estou nervosa com o trabalho hoje. Aquele cliente difícil? Lúcia tinha escutado a história nos últimos dias, cada detalhe. O tal Pietro. Esse mesmo. Lúcia estudou a filha com atenção maternal. Você não precisa aceitar falta de respeito, Yasmin. Não importa quanto dinheiro ele tenha. Eu sei, mãe, mas também preciso deste emprego. Precisa de um emprego. Não necessariamente este. Lúcia segurou o rosto da filha com as mãos ásperas. Você é forte, é inteligente. Vai encontrar outros lugares. Mas eu gosto de lá. Gosto da Sandra, do Vitório, dos outros garçons. É um bom ambiente tirando ele. Lúcia suspirou. Então vá, mas lembre-se, você vale mais do que qualquer gorjeta, mais do que qualquer emprego. Não deixe ele te fazer esquecer disso. Yasmin abraçou a mãe, sentindo o cheiro familiar de sabão em pó e determinação. Obrigada, mãe. De nada, filha. Agora me dá um beijo que preciso ir. Depois que Lúcia saiu, Yasmin ficou sozinha no apartamento. 2 horas até a aula na faculdade. 4 horas até o turno no restaurante. Tempo demais para pensar no que a esperava. Ela tentou estudar para a prova de gestão financeira, mas as palavras no livro se embaralhavam. Sua mente voltava constantemente para terça-feira, para aquela conversa estranha, para a forma como Pietro a olhava como se estivesse tentando decifrar um enigma. Ele era odioso, arrogante, cruel com as pessoas, mas também era complexo. Havia camadas ali. Ela tinha visto. Para com isso, Yasmin. Ela disse em voz alta para o apartamento vazio. Ele não é projeto de recuperação. É só um cliente rico e mal educado. Mas a voz dela soou pouco convincente até para si mesma. A aula passou devagar. Professor Henrique explicava conceitos de fluxo de caixa, mas Yasmin só conseguia pensar em 18 horas. Na mesa 25. Nos olhos escuros que a estudavam com intensidade desconcertante. Senhorita Teixeira? O professor a chamou. Pode responder a pergunta? Yasmin piscou. Não tinha ouvido pergunta nenhuma. Desculpe, professor. Pode repetir? Alguns alunos riram. Henrique franziu as sobrancelhas. Preste atenção. Isso vai cair na prova. Ela acenou, sentindo as bochechas esquentarem. Concentre-se, ela ordenou a si mesma, mas foi inútil. Quando chegou ao Terraço Douro às 19 horas, o restaurante já estava se preparando para a noite. Sandra estava na recepção, ainda com as muletas. Você voltou, Yasmin disse surpresa. O médico liberou? Entorse grave, mas não quebrou. Vou ficar uns dias na recepção até melhorar. Sandra sorriu. E você? Pronta para hoje? Acho que não. Ninguém nunca está pronta para Pietro Duarte. Mas você se saiu bem terça-feira. Melhor que qualquer um aqui. Ou cometi suicídio profissional e ainda não percebi. Sandra deu risada. Pode ser. Mas pelo menos foi com estilo. Yasmin vestiu o uniforme, verificou o cabelo no espelho do vestiário. Ela tinha escolhido prender os cachos num rabo de cavalo, profissional, mas elegante, maquiagem leve, brincos discretos. Nada que pudesse ser criticado. 21 horas chegaram rápido demais. A porta principal se abriu e Pietro Duarte entrou. Hoje o terno era azul marinho,
A camisa branca sem gravata, como sempre. Ele parecia mais descansado do que terça-feira, ou talvez fosse impressão dela. Seus olhos procuraram o salão e encontraram Yasmin imediatamente. Algo passou por aquele rosto bonito e frio. Satisfação, talvez. Ou alívio. Ele caminhou direto para a mesa 25 sem falar com ninguém. Yasmin respirou fundo e se aproximou. Boa noite, Sr. Duarte. Boa noite. Ele se sentou, mas manteve os olhos nela. Pensei que não viria. Por quê? Porque teria sido a decisão inteligente. Ficar longe de mim. Talvez eu não seja tão inteligente quanto penso. Ele deu aquele meio sorriso. Ou é corajosa demais para seu próprio bem. Yasmin pegou o bloco de notas. O que o senhor vai querer hoje? Você vai me atender sem resistência? Sem discursos sobre humanidade e empatia? Vou atendê-lo profissionalmente. Mas se o senhor agir como terça-feira, sim, vou resistir. Pietro se inclinou para trás na cadeira, claramente divertido. Fascinante. A maioria das pessoas tenta me agradar. Você faz o oposto. Não estou tentando te desagradar. Só não vou fingir que comportamento horrível é aceitável. Comportamento horrível, ele repetiu, provando as palavras. Você tem uma opinião muito clara sobre mim, baseada em evidências. Evidências de 2 horas de interação. Evidências de como você trata pessoas que não podem se defender. Pietro ficou quieto por um momento. Quando falou, sua voz estava diferente, mais baixa, quase vulnerável. Não, Yasmin devia estar imaginando. E se eu disser que quero mudar isso hoje? Ela piscou. Como assim? Quero um atendimento normal, sem provocações, sem testes. Só uma refeição civilizada. Ele a olhou. Você consegue fazer isso? Eu sempre consegui. O problema nunca foi eu. Touché. Ele pegou o cardápio. Vou querer o salmão grelhado, legumes no vapor, água com gás, sem vinho hoje. Yasmin anotou, esperando alguma exigência absurda. Mas não veio. Só isso? Só isso. Certo. Volto já com seu pedido. Ela foi até a cozinha completamente confusa. Vitório também estranhou. Sem vinho? Sem exigências sobre temperatura? Quem é aquele homem e o que fez com Pietro Duarte? Não sei, mas vou ficar atenta. Mas a noite continuou estranhamente. Normal. O salmão veio perfeitamente grelhado. Pietro comeu sem reclamações. Pediu sobremesa, um tiramisu e elogiou a apresentação. Elogiou. Yasmin estava começando a achar que tinha entrado numa dimensão paralela. Posso sentar? Pietro perguntou quando ela trouxe o café. O senhor é o cliente, faz o que quiser, mas estou perguntando. Isso a desarou completamente. Pode. Ela se sentou mantendo as mãos no colo. Pietro tomou um gole do café, seu rosto pensativo. Terça-feira você perguntou se alguém me ajudou quando comecei, ele disse de repente. Pensei muito nisso nos últimos dias. Yasmin não disse nada, apenas esperou. Meu pai era pedreiro, trabalhava 16 horas por dia em construções pela cidade. Minha mãe costurava em casa para ganhar extra. Éramos pobres. Muito pobres. Ele olhou para a xícara. Mas meu pai tinha um sonho. Queria que eu estudasse, que fosse mais do que ele. E você foi. Fui. Ganhei bolsa numa universidade particular. Estudava de dia, trabalhava de noite. Dormia 4 horas quando tinha sorte. Ele pausou. Meu pai morreu no meu 2º ano de faculdade. Caiu de um andaime. O patrão nem pagou indenização porque ele estava sem equipamento de segurança adequado. Yasmin sentiu o coração apertar. Sinto muito. Foi há 15 anos. Já passou. Mas sua voz dizia o contrário. Minha mãe segurou as pontas. Continuou costurando até os dedos sangrarem, porque ela também tinha o sonho do meu pai. Me ver formado, bem-sucedido. E você se formou. Me formei, em engenharia civil. Comecei como estagiário numa construtora pequena. O dono, seu Mário, viu potencial em mim. Me deu chances. Me ensinou o negócio. Pietro finalmente olhou para ela. Então, sim, alguém me ajudou. Várias pessoas me ajudaram. Então, por que você não ajuda os outros da mesma forma? Porque aprendi que bondade é vista como fraqueza. Que se você dá margem, as pessoas aproveitam. Que no mundo dos negócios é você ou eles. E isso te fez feliz? Essa filosofia? A pergunta ficou suspensa entre eles. Pietro não respondeu imediatamente. Seus dedos giravam a xícara de café, os olhos fixos em algum ponto distante. Felicidade é luxo, ele disse finalmente. Não. Felicidade é escolha. Você é muito ingênua. E você é muito cínico. Eles se olharam, nenhum dos dois desviando.
Havia algo acontecendo, algo que Yasmin não conseguia nomear. Uma conexão estranha entre duas pessoas completamente diferentes. Por que você me contou isso? Ela perguntou suavemente. Sobre seu pai, sua mãe. Por que você perguntou e por quê? Ele hesitou, como se as próximas palavras custassem. Porque faz tempo que alguém não me vê como pessoa. Só como conta bancária ou oportunidade de negócio. Talvez porque você não deixa as pessoas te conhecerem. Talvez porque as pessoas não merecem me conhecer. Ou porque você tem medo. Os olhos dele brilharam. Medo de quê? De que se abrir. De descobrir que ainda existe humanidade em você. E que reconhecer isso significa admitir que você estava errado todos esses anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Por um momento, Yasmin achou que tinha ido longe demais. Que ele ia explodir, fazer uma cena, voltar a ser o tirano de terça-feira. Mas Pietro simplesmente ficou olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia ler. Você é perigosa, ele disse finalmente. Eu? Sim, porque faz perguntas que ninguém mais faz e fala verdades que ninguém mais ousa falar. Ele se levantou. Preciso ir. Já? O senhor mal tocou no tiramisu. Perdi o apetite. Mas não parecia bravo. Parecia abalado. Estarei aqui terça que vem. Mesma hora. Posso perguntar por quê? Por que o quê? Por que continuar vindo? Por que me pedir para atender você, se te faço tão desconfortável? Pietro pegou a carteira, deixou o pagamento na mesa. Depois se virou para ela, e pela primeira vez, Yasmin viu algo genuíno naqueles olhos escuros. Algo além da frieza e do cinismo. Porque você me lembra de quem eu era antes de me tornar isso, ele disse simplesmente. E então saiu, deixando Yasmin sozinha com aquela confissão. Ela ficou sentada por um longo momento, processando. Pietro Duarte não era só um milionário arrogante. Era um homem que tinha perdido o pai jovem, que tinha sido pobre, que tinha trabalhado duro para chegar onde estava, e que, em algum lugar no caminho, tinha perdido a si mesmo. Você está bem? Sandra apareceu, mancando com as muletas. Estou só pensando nele, na história dele. Sandra se sentou na cadeira que Pietro havia ocupado. Yasmin, uma coisa que aprendi em 15 anos lidando com gente rica. Não importa a história deles. Importa como te tratam agora. Mas, e se a história explica o comportamento? Explica, não justifica. Yasmin sabia que Sandra estava certa. Mas algo dentro dela tinha mudado. Ela não via mais Pietro apenas como vilão. Via alguém complicado, machucado, perdido. E isso era infinitamente mais perigoso. Porque você não pode consertar pessoas, especialmente pessoas que não querem ser consertadas. Mas olhando pela janela para a Paulista iluminada, para a chuva fina que começava a cair novamente, Yasmin se pegou pensando, e se ele quiser? Os dias seguintes foram estranhos para Yasmin. Pietro começou a aparecer no Terraço Douro, não apenas às quintas e terças, mas também aos sábados, sempre pedindo para ser atendido por ela, sempre trazendo aquela mesma expressão de alguém tentando entender um quebra-cabeça impossível. E aos poucos, algo mudou. Não foi dramático, não houve momento de epifania onde ele acordou transformado. Mas pequenas coisas começaram a aparecer. Um obrigado genuíno quando ela servia o prato. Um pedido de desculpas quando ele estava particularmente impaciente. Uma pergunta sobre como tinha sido o dia dela. Ele está diferente, Sandra comentou numa noite de julho, observando Pietro da recepção. Mais humano. Ainda tem muito caminho, Yasmin respondeu, mas não conseguiu esconder o pequeno sorriso. Cuidado, Yasmin. Não se apaixone pelo projeto. Não estou apaixonada, só estou curiosa. Sandra riu. É sempre assim que começa. Mas Yasmin sabia que era mais complicado. Pietro a intrigava, desafiava, fazia ela questionar suas próprias certezas. Ele era a prova viva de que pessoas eram contraditórias, que ninguém era completamente bom ou completamente mau. Era uma terça-feira chuvosa de agosto, quando tudo mudou de verdade. Yasmin estava atendendo a mesa 12, quando ouviu vozes alteradas. Virou-se e viu Pietro de pé, falando rispidamente com um garçom novo, Lucas, que tinha começado na semana anterior. O rapaz estava pálido, segurando uma bandeja tremendo. Eu pedi sem cebola, Pietro dizia, sua voz gelada. É tão difícil seguir uma instrução simples? Lucas gaguejou. Senhor, eu anotei sem cebola, mas a cozinha não me interessa quem errou.
Você é responsável por verificar. Yasmin sentiu a antiga raiva voltar. Ela atravessou o salão rapidamente, colocando-se entre Pietro e o garçom assustado. Senhor Duarte, ela disse calmamente. Posso falar com o senhor em particular? Pietro a olhou, surpreso pela interrupção. Estou resolvendo uma questão com este garçom. Eu sei, e por isso preciso falar com o senhor. Ela se virou para Lucas. Pode ir. Vou cuidar disso. Lucas saiu rapidamente, aliviado. Pietro cruzou os braços. Aquela expressão familiar de irritação voltando ao rosto. Você vai me dar mais uma lição de moral? Não, vou te fazer uma pergunta. Yasmin respirou fundo. O que seu pai diria se te visse agora? A cor fugiu do rosto de Pietro. O quê? Seu pai, o pedreiro que trabalhou 16 horas por dia para que você estudasse, que morreu numa construção porque alguém não forneceu equipamento adequado. O que ele diria sobre você humilhar um garoto de 19 anos por causa de cebola numa salada? Você não tem direito de falar do meu pai. Tenho sim, porque você falou dele para mim. Porque usou a história dele para me fazer entender de onde veio. E agora estou usando a mesma história para te fazer lembrar quem você deveria ser. Pietro ficou em silêncio, a mandíbula apertada. Yasmin podia ver a batalha acontecendo dentro dele. Orgulho lutando contra a consciência. Ele ficaria desapontado. Pietro disse finalmente, tão baixo que ela mal ouviu. Então seja alguém que o deixaria orgulhoso. Eles se olharam por um longo momento. Então, surpreendentemente, Pietro acenou com a cabeça e foi até a cozinha. Yasmin o seguiu, curiosa. Pietro encontrou Lucas junto ao passe, ainda tremendo. Lucas, ele chamou. O rapaz se virou assustado. Senhor, desculpe. Você não merecia ser tratado assim. Foi erro da cozinha, não seu. E mesmo que fosse seu, minha reação foi desproporcional e grosseira. Lucas piscou, claramente achando que tinha ouvido errado. Obrigado, senhor. E sobre a salada não precisa refazer. Vou comer assim mesmo. Um pouco de cebola não vai me matar. Vitório, que tinha ouvido tudo da sua estação, deixou cair uma panela no chão. O barulho ecoou pela cozinha silenciosa. Pietro voltou para sua mesa, passou por Yasmin sem olhar. Ela viu vermelhidão subindo pelo pescoço dele. Embaraço ou vergonha, era difícil dizer. Quando ela levou a sobremesa mais tarde, ele estava olhando pela janela, o rosto pensativo. Você está certa, ele disse sem preâmbulo. Sobretudo, meu pai ficaria envergonhado do que me tornei. Yasmin sentou-se na cadeira ao lado. Então mude. Não é tão simples. É sim. Toda mudança começa com uma escolha. Você acabou de fazer uma quando pediu desculpas ao Lucas. Uma andorinha não faz verão. Mas é um começo. Ela tocou levemente a mão dele sobre a mesa. Foi breve, quase imperceptível, mas Pietro olhou para onde ela havia tocado como se tivesse queimado. Você não é o homem que seu pai criou para ser, mas pode voltar a ser. Por que você se importa? Ele finalmente olhou para ela. Por que está fazendo isso? Porque todo mundo merece uma segunda chance. E porque por baixo de toda essa armadura, eu vejo alguém bom tentando sair. Pietro deu uma risada sem humor. Você vê coisas que não existem. Ou você se recusa a ver o que ainda existe. Eles ficaram em silêncio confortável. Depois Pietro falou, sua voz mais suave do que Yasmin já tinha ouvido. Jantar comigo, não aqui. Um lugar de verdade, como pessoas normais. Yasmin sentiu o coração acelerar. Senhor Duarte, Pietro. Me chame de Pietro. Pietro. Ela testou o nome. Eu não acho que seja boa ideia. Por que não? Porque você é cliente. Porque somos de mundos diferentes. Porque isso complica tudo. Ou simplifica. Ele se inclinou para a frente. Yasmin, faz 2 meses que venho aqui. 2 meses que você me desafia, me questiona, me faz querer ser melhor. Não posso mais fingir que é só sobre a comida. Eu não sei se... Um jantar. Só um. Se você odiar, nunca mais toco no assunto. Mas me dê essa chance. Yasmin sabia que deveria dizer não. Sabia que estava entrando em território perigoso. Mas quando olhou para aqueles olhos escuros, viu vulnerabilidade real. Esperança real. Tudo bem, um jantar. O sorriso que ele deu foi diferente de todos os anteriores. Genuíne. Iluminando o rosto inteiro. Sábado. Quando Pietro saiu naquela noite, deixou gorjeta como sempre. Mas havia um bilhete junto ao dinheiro, escrito numa caligrafia angular e precisa. Obrigado por me lembrar de quem eu era e por me mostrar quem posso ser. Yasmin guardou o bilhete no bolso do uniforme, sentindo algo quente se expandir no peito.
Sandra a encontrou mais tarde no vestiário. Ele te convidou para sair, como você sabe. Porque ele estava sorrindo quando saiu. Pietro Duarte nunca sorri. Foi só um jantar. Yasmin, querida, nada com aquele homem é só qualquer coisa. O sábado chegou rápido demais. Pietro a buscou às 20 horas numa limusine discreta. Ele estava diferente sem o terno de trabalho, usando calça jeans escura e camisa branca com mangas dobradas. Mais jovem, mais acessível. Você está linda, ele disse quando ela entrou no carro. E pela primeira vez pareceu genuinamente tímido. Eles foram a um restaurante pequeno em Pinheiros, longe dos lugares sofisticados da Paulista. Era aconchegante, com luzes baixas e música ao vivo. O tipo de lugar onde pessoas normais iam para encontros normais. Como descobriu este lugar? Yasmin perguntou. Pesquisei. Queria algo especial, mas não intimidador. Você pesquisou restaurantes para nosso encontro? Sim. Passei 3 dias lendo avaliações. Ele pareceu constrangido. Sou meio obsessivo quando quero algo. Yasmin riu. E foi riso genuíno. Notei. O jantar foi surpreendentemente fácil. Pietro falou sobre a infância, sobre a mãe que ainda costurava mesmo depois dele ficar rico, porque precisava se manter ocupada, sobre como ele tinha comprado uma casa para ela. Mas ela raramente ficava lá, preferindo o apartamento pequeno onde tinha criado o filho. Ela diz que lugar grande demais deixa ela perdida, Pietro explicou, que não se sente em casa sem as paredes próximas. Ela parece especial. E ficaria feliz em te conhecer. Ele pausou. Desculpe, foi muito rápido. Foi, Yasmin concordou, mas foi doce também. Eles conversaram por horas, sobre sonhos, medos, arrependimentos. Pietro admitiu que tinha se tornado o que jurou nunca ser. Um dos homens de terno que não veem as pessoas invisíveis. Yasmin falou sobre querer construir algo significativo, mas não saber exatamente o que. Você já está construindo, Pietro disse. Está construindo pontes entre pessoas. Está me construindo de volta a ser humano. Você sempre foi humano. Só estava esquecido. Quando Pietro a deixou em casa, já passava da meia-noite. Ele desceu do carro, insistiu em acompanhá-la até a porta do prédio. Obrigado, ele disse, por esta noite, por tudo. Foi especial, Yasmin admitiu. Posso te ver de novo? Fora do restaurante? Sim, mas com uma condição. Qual? Continue mudando. Continue sendo a versão melhor de si mesmo. Não só comigo, mas com todos. Pietro segurou o rosto dela com as mãos, gesto surpreendentemente terno. Por você, vou tentar. E então ele a beijou. Foi suave, hesitante, como se tivesse medo de quebrar algo precioso. Yasmin sentiu o mundo inteiro parar naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Boa noite, Yasmin Teixeira. Boa noite, Pietro Duarte. Os meses seguintes foram transformadores. Pietro começou a mudar visivelmente. Cumprimentava funcionários pelo nome. Agradecia serviços. Quando algo estava errado, apontava com firmeza mais respeito. Ainda era exigente, mas não era mais cruel. No Terraço Douro, ele se tornou cliente favorito. Não pela gorjeta, mas pela cortesia. Lucas, o garçom que ele tinha assustado, agora atendia sua mesa com prazer. Sandra dizia que era milagre. Não é milagre, Yasmin corrigia. É escolha. Ele escolhe ser melhor todo dia. E enquanto Pietro mudava, algo crescia entre eles. Amor, lento e genuíno. Construído em conversas honestas, desafios mútuos, vulnerabilidade compartilhada. 6 meses depois do primeiro encontro, Pietro levou Yasmin para conhecer sua mãe. Dona Célia era pequena, cabelos grisalhos, mãos habilidosas que nunca paravam de se mover. Ela abraçou Yasmin como se conhecesse há anos. Então você é a moça que devolveu meu filho para mim, ela disse, lágrimas nos olhos. Ele nunca foi embora, Dona Célia. Só estava perdido. E você o encontrou, naquela noite. Enquanto jantavam na cozinha apertada do apartamento pequeno, Yasmin viu Pietro verdadeiramente feliz. Ele ria das histórias da mãe, ajudava a lavar louça, esquecia completamente de checar o celular. Quando saíram, ele segurou a mão dela. Obrigado por me trazer de volta. Para onde? Para mim mesmo. Para quem meu pai queria que eu fosse. 1 ano depois do primeiro confronto no Terraço Douro, Pietro e Yasmin estavam jantando no mesmo restaurante pequeno de Pinheiros. Ele estava nervoso, mexendo no guardanapo. Tem algo errado? Yasmin perguntou. Não, tudo está certo. Pela primeira vez em anos,
Tudo está absolutamente certo. Ele respirou fundo. E quero manter assim. Então ele se levantou, ajoelhou-se ao lado da mesa, tirou uma caixinha do bolso. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Yasmin Teixeira, você me encontrou quando eu estava perdido. Me desafiou quando eu estava confortável sendo horrível. Me amou quando eu não merecia amor. Você me fez querer ser o homem que meu pai sonhou. O homem que você merece. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e bonito. Casa comigo? Lágrimas escorriam pelo rosto de Yasmin. Sim, 1000 vezes sim. O restaurante explodiu em aplausos. Pietro a beijou rindo e chorando ao mesmo tempo. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples. Dona Célia e Lúcia choraram o tempo todo, já melhores amigas. Sandra foi madrinha. Vitório fez o banquete. Lucas ajudou a servir. E na festa, Pietro fez um discurso que ninguém esperava. Falou sobre humildade, sobre segundas chances, sobre uma garçonete corajosa que o ensinou que riqueza sem humanidade era pobreza verdadeira. Meu pai me ensinou a trabalhar duro, ele disse. Mas Yasmin me ensinou por quê. Me ensinou que sucesso sem bondade é fracasso, que poder sem compaixão é fraqueza, que ter tudo e não ter ninguém é não ter nada. Yasmin estava ao lado dele, segurando sua mão, lágrimas de alegria brilhando nos olhos. Anos depois, quando contavam sua história para o primeiro filho, Pietro sempre terminava da mesma forma. E então sua mãe salvou minha vida. Exagerado, Yasmin ria. Só te lembrei de quem você era. Não, você me mostrou quem eu podia ser, e fez toda a diferença. E realmente fez. Porque às vezes tudo o que precisamos é de alguém que se recuse a nos aceitar no nosso pior, que veja o melhor escondido dentro e insista em trazê-lo à luz. Yasmin fez isso por Pietro, e no processo encontrou o amor da sua vida. O milionário grosseiro tinha se tornado o homem bom. A garçonete corajosa tinha se tornado sua salvação. E juntos, construíram algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Uma vida genuína, baseada em amor, respeito e transformação constante. Na mesa 25 do Terraço Douro, agora havia uma plaquinha permanente, reservado para os Duarte. E toda terça-feira, Pietro e Yasmin jantavam lá, sempre deixando gorjeta generosa, sempre tratando cada funcionário com dignidade, porque alguns lugares não são apenas lugares, são marcos de transformação. E aquela mesa, com sua vista da Paulista, tinha visto um homem perdido encontrar seu caminho de volta para casa.